nada, tá? Beleza, Mas pode ser que eu te peça uma coisa ou outra aí, pra tu fazer, daí fica esperto. tranquilo. Então tá rolando aí uma continha de raiz, né? Raiz assusta a turma, mas não precisa se preocupar. Tu tem que ir manipulando aos poucos as coisas aqui. Então, perceba até, né? Tu pode dar uma olhada nas respostas, que isso vai te dar um norte, né? Perceba que vai ter que ter raiz na tua resposta final. Mas muito provavelmente boa parte das raízes vão ser cortadas no processo, certo? Então perceba também outra coisa acontecendo, né? Tu tem tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que acontece, muito importante nesse tipo de situação, são os produtos notáveis. São situações onde você já sabe de cor como é que vai ficar a resposta, ou pelo menos deveria saber, né? O que acontece quando nós temos dois termos com essa subtração no meio, né, ao quadrado, que é o que está acontecendo aqui, né? Tu poderia pensar que tudo isso está ao quadrado, desculpa, esse aqui é o A, desculpa, e esse aqui é o B, né? Então ficaria A menos B ao quadrado. Eu só estou dando um outro nome para essas raízes, entendeu? Só para ficar mais simples, para tu visualizar a conta. Mas a ideia é identificar essa raiz toda como A e essa raiz toda como B, beleza? Beleza. É só dar um nome assim para facilitar. Por quê? Porque ficar mexendo com raiz é chato, né? Ficar carregando a raiz é muito chato. Então o que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer o famoso chuveirinho, né? É um jeito de fazer a conta, fazer o famoso chuveirinho, ou decorar. Então, como a gente, né, tem tanta coisa para aprender, pelo que me lembro, o GMAT é cheio das matérias, muita coisa, né? Para quem não tem prática, demora um pouco. Então, vamos evitar de decorar coisas, se der, deu, mas se não der, ó, chuveirinho, propriedade distributiva, essa tem que saber, funciona sempre. A vezes A ao quadrado. A vezes B menos AB. Menos B vezes A menos AB também, porque a ordem dos fatores não altera o produto. AB, BA, tanto faz. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, certo? Então a ordem não altera. E a última aqui, B ao quadrado. Tudo bem até aí, cara? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. O que vai rolar agora? Agora a gente pode juntar coisas iguais, né? Quem que tem de igual aqui? Só esses dois termos. Professor, mas aqui tem A, aqui também tem A. Não pode juntar quando tem letras diferentes juntas, quando o expoente não é igual. Tu falou de uma série, tu falou de regras de potência, certo? Existe uma série de regras de potência. Uma delas é que tu só pode juntar quando tu tem expoentes iguais. Opa, eu esqueci do quadrado aqui falando nisso, acho que dei um Ctrl Z. Então tu não pode juntar esse cara com esse, porque aqui o A tá ao quadrado, aqui tem AB. Mas esses dois são AB, então dá para tu juntar. Então vai ficar A ao quadrado, AB menos AB é tipo, tu tem uma dívida de R$ 1 e aparece outra dívida de R$ 1. Tu vai ficar com uma dívida de R$ 2, então por isso 2AB. AB seria o real na minha ideia. E aqui B ao quadrado. Até aqui tá tranquilo? Tranquilo. Veja que, de fato, lá na conta não tem nenhum A, nenhum B, né? Eu estou fazendo isso aqui para tu entender o que está rolando. Então, caso tu consiga identificar, né, como eu falei ali, isso como A, isso como B, agora tu pode só pegar esses caras e substituir, tá ligado? Então, no lugar do A, eu vou colocar quem eu chamei de A, que é esse cara aqui, né? Então, eu vou até pôr um A aqui depois para tu lembrar do porquê que eu estou fazendo isso. Esse é o A e esse é o B, beleza? Então, A menos B ao quadrado. Então esse cara eu coloquei lá, ó, eu garanto pra você que é muito melhor fazer isso do que ficar carregando um monte de raiz. Porque, né, qual que é o maior problema numa prova rápida como o GMAT? Você ficar se atrapalhando nas contas, entendeu? Última coisa que a gente quer é ficar se atrapalhando nas contas. Então, faz as contas de uma forma mais simples e depois aplica para o teu caso. Pode vir aqui só copiar e colar, se liga, ó. Aqui é o A multiplica o B, né? 2AB. Então aqui está o 2, aqui está o A, aqui está o B. Tá entendendo? E agora, finalmente, esse é o B. B ao quadrado, então. Eu só tô, olha só, cara, eu só tô seguindo a lógica que eu acabei obtendo aqui, ó. Certo? Certo. Certíssimo.
Agora fica muito mais fácil, porque eu tenho certeza que tu lembra que quando a gente tem raiz ao quadrado e o elevado ao quadrado, se simplifica, certo? Aham, por cortar aí. Exato, vai cortar. Então vai ficar 5 mais raiz de 5. Bem, por hora eu vou deixar esse cara aqui, eu já quero falar um pouco mais sobre ele. Já vou falar um pouco mais sobre ele. E aqui vai ficar 5 menos raiz de 5. Muito bem. E agora, né? Perceba que como tu tem raiz de 5 aqui e aqui, elas também se simplificam. Porque uma subtrai a outra. Daí tu vai ficar simplesmente com 10, porque aquele 5 mais 5 é 10, menos isso aqui. Claro que a gente poderia fazer isso aqui mais rápido, mas não é a ideia, né? A ideia é tu entender os pormenores. Agora vamos lidar com esse cara aqui separadamente. Existe uma regra de potência, como raiz é uma potência fracionária, tu pode usar nas raízes também, que quando você tem raízes de mesmo índice, ou seja, aqui é a raiz quadrada e aqui é a raiz quadrada, são raízes de mesmo índice. Você pode multiplicar os seus conteúdos, caso elas estejam multiplicadas. Então, vamos fazer uma raizona aqui, Rômulo. Ó. Rômulo foi o padrinho de casamento meu, cara. Amigo da minha mulher. O Rômulo que eu conheci antes de ti. É, Conheço poucos também. é raro, nome raro. Tem Gabriel, Lucas, essas coisas aí que todo mundo se chama hoje em dia. Sacou o que eu fiz? Só peguei as coisinhas ali e joguei para dentro de uma raizona, né? Quanto mais simplificado, melhor pra gente. Agora, olha só a mágica acontecendo, cara. Nós temos um padrão muito importante rolando aqui. O padrão é o seguinte: é o padrão de A mais B vezes A menos B. Isso é um produto notável muito famoso. A gente usa muito ele no ensino médio, no ensino fundamental. A gente chama isso aqui de binômio da diferença. Se de novo tu fazer o chuveirinho, que nem eu fiz lá em cima para aquele caso, se tu fazer o chuveirinho para esse caso aqui, resumidamente tu vai chegar em A quadrado menos B ao quadrado, beleza? Beleza. Claro que tu vai identificar isso aqui como A e isso aqui como B. Então o A é o 5, o B é o raiz de 5. Então, substituindo para o nosso caso aqui, vai ficar 5 ao quadrado, porque é A ao quadrado, né? Menos raiz de 5 ao quadrado, beleza? Beleza. Porque o B é ao quadrado, né? E o B é a raiz de 5. 5 ao quadrado é 25. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Então isso vai ficar 20. Ok? Então. Significa que dentro da raiz ali está 20, resumidamente. Então, além de eu estar fazendo a conta aqui, eu estou meio que explicando, né, as coisas. Porque nós só resolvemos o que estava dentro. A gente não fez raiz quadrada. Então, dentro aqui é 20. Então, é raiz de 20. Tá bom? Beleza. Agora, se tu olhar isso aqui, tu vai pensar, pô, o professor chegou na resposta errada porque não tem nenhuma aqui que é igual. Mas eu não estou errado, não. Se chegasse aqui, nesse ponto, o que tu faria para encontrar a resposta certa agora? Fatorar esse 20 aí. Maravilha, maravilha. Eu não sei como é que você faria essa conta, mas eu acredito que esse seja o jeito mais simples de fazer. Claro que eu fiz explicando, mas quando tu decora algumas coisas, né, isso sai mais rápido. Mas é isso aí, fatorar, né? 10, 2 de novo, 5, 5, 1. Então dá para escrever 20 como 2 ao quadrado vezes 5. O que está ao quadrado sai para fora da raiz, certo? Então vai ficar 2 vezes o 2 que sai para fora da raiz, raiz de 5. O que é 10 menos 4, raiz de 5. Agora sim, a resposta que está lá. E é a resposta D. Show? A. A? Não sei se é A, se é D. Eu não lembro. 10 menos 4 raiz de 5. Ah, ali tá 20, é É, verdade. é. O cara faz toda a conta e depois erra. É pra acabar, né? Porra. Isso aí vai ficar gravado aí. Beleza? Então é isso aí, meu caro. Vamos recapitular rapidamente aqui.
tínhamos uma raiz feia, eu já percebi o padrão de produto notável, né? Porque tá ao quadrado, e fiz o chuveirinho rapidinho. Isso aqui, me diz uma coisa, se essa conta aparecesse, tu saberia começá-la? Eu fui só até aí, quadrada diferença. Então eu já A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Aí eu Tá travei ótimo. aí. Tu Eu não consegui travou. Por quê? Porque tu desenvolver. começou com as raízes, eu acho. Daí tu se perdeu um pouco em tanta raiz que apareceu, né? Aí quando tiver a diferença do quadrado, que seria esse x ao quadrado menos y ao quadrado, aí eu não enxerguei, na verdade. Aí É, eu podia ter feito coisa simples, fazer o chuveirinho mesmo, normal. é. Eu recomendaria fortemente que tu, nesse tipo de padrão, né, até tu acostumar, tu faça com as letrinhas, né? E depois tu substitua as letrinhas. Foi o que eu fiz. O A era o primeiro cara, então eu coloquei ele no lugar do A. E o B é o segundo cara, eu coloquei ele no lugar do B. Onde aparecia B aqui, eu substituí. Daí, novamente, como as coisas são raízes, elas cortaram com os quadrados, algumas simplificações. Né? E daí esse ponto aqui foi muito importante, né? Porque quem olha isso aqui não está treinado pensar, pô, não tem o que fazer aqui, né? Vai sair um chuveirinho feio. Mas não é o caso. Não é o caso de chuveirinho feio, é um chuveirinho muito específico. A quadrado menos B quadrado. É o binômio da diferença. Falando nisso, cara, antes que eu me esqueça, eu já vou te enviar uma espécie de formulário que eu tenho aqui de todos esses produtos notáveis. É bom saber. E eu também vou te enviar mais uma outra parte de coisa aqui que eu sempre uso nas minhas aulas, então provavelmente você vai usar para o GMAT também. Em especial, o que eu estou falando aqui é esse que eu estou apontando. Ali tem um monte de produtos notáveis importantes que tem tudo a ver com regra de potência. Tá bom? Beleza, combinado. Show de bola. Então tá bom. Que pena que você não foi a partir daqui, mas agora eu acho que tu percebeu a dificuldade, né? Lidar com as raízes e as simplificações de produto notável. Tens como enviar outra? Tem outro aqui que me travou. Foi no mesmo sentido, era de é, diferença do quadrado. O quadrado é diferença, vou te enviar agora aí. Show de bola. Vou te enviar uma. É simples essa aqui, mas eu não consegui desenvolver, não. Não, velho, não tem nada simples. É simples pra mim que trabalho com isso há 15 anos todo dia. Mas pra quem não trabalha, não adianta, né, velho? É que nem se alguém me chegar e falar que saber o gimnosperma da planta é simples. Eu mando a merda, né? Eu saber o gimnosperma faz 200 anos que não estudo isso. Essa aí. Vamos ver. Vamos ver o bonitão aqui. Se o m é diferente de 7 para não dar divisão por zero, é equivalente a qual que segue? Daí tem umas opçõezinhas ali. Muito bem. Não é para achar o valor do m, então. É só para lidar com o que está rolando. Então, beleza. Eu cheguei no m mais 7 ao quadrado, mas não é, não. É a resposta? Putz. Bem, eu olho para essa coisa aqui e já penso, vamos dizer assim, em juntar, né? Agora, será que é o caminho? Provavelmente é o caminho, né? Tá separado. A questão é o seguinte, Rômulo, quando a gente tem frações com o mesmo denominador, a gente pode juntar as partes de cima, certo? Certo. Isso, mas a gente pode. Ao juntar as partes de cima, a gente vai ter uma equação de segundo grau, que a gente resolve por Bhaskara, que nem a gente chama aqui lá no Brasil, né? Aí no Brasil, de Bhaskara, né? É que talvez na tua prova eles não chamem de Bhaskara, então cuidado. Aí fora a gente chama de fórmula quadrática. E aí, mas tu sabe resolver a tal da Bhaskara? Lembro mais não. Já tem que dar uma estudada. Esse problema aqui só se resolve fazendo Bhaskara, tá? Por quê? Daí tu pode estar pensando que eu tô de migué, não tô. O que é que acontece aqui, cara, é que tu vai ter que simplificar a parte de cima com a de baixo, cortar mesmo. Só que do jeito que tá exposto aqui, não vai ter como tu cortar, né? Entende o que eu quero dizer, cara? Entendo. Então,
Daí surge uma coisa muito importante da matemática, já uma matemática de ensino médio mais avançada, tá? Que é o seguinte: quando temos um polinômio, é sempre possível fatorá-lo. Já deve ter ouvido falar de fatoração, né? Que você acabou de fazer uma lá comigo do 20. Mas aqui é fatoração de polinômio. O que é a fatoração que eu acabei de fazer lá do 20, né? Se tu parar para pensar, foi reescrever o 20 como uma multiplicação de vários fatores, certo? Certo. O que eram os fatores? Eram os numerozinhos. Então eu escrevi o 20 como 2 vezes 2 vezes 5, isso é 20. Então aquele processo lá foi fatorar. A gente vai fatorar o polinômio também, ou seja, escrever ele como uma multiplicação de polinômios menores. Agora, como, né? Podemos, então, fazê-lo descobrindo suas raízes e escrevendo-o da forma. Tô falando aqui que nem o Temer. Cheio dos bagulho aqui. Michel Temer que falava todo bugado assim. Um polinômio qualquer pode ser. Então, veja, isso aqui é um polinômio de segundo grau, né? Como é que eu sei? Tem um doisinho aqui. Ele pode ser reescrito assim, ó, x menos x' vezes x menos x duas linhas vezes x menos x n linhas aqui, sendo essa quantidade de n aí a quantidade de raízes que você tem. Então a ideia é, você descobre todas as raízes do seu polinômio, que você pode reescrever como uma multiplicação de x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz, e assim vai. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente, aqui, ó, resumindo, vou escrever o resumo aqui, ó. Resumindo, ache as raízes, escreva o polinômio de cima e simplifica com o de baixo. Então tem que achar as raízes do de cima, e a gente acha as raízes do de cima, acho que tu lembra, com a fórmula de Bhaskara. Né, aquele x1 e x2 que a gente acha na escola, né? Aquilo são raízes. Aí tu pode estar se perguntando, porra, mas o que são raízes? Raízes, cara, são os valores que você joga na sua função e ela zera. Então, olha só para essa expressão aqui. A gente só pode fazer Bhaskara quando é igual a zero. Ou seja, quando não tem nada do lado direito. Então, isso aqui é uma obrigação que tu tem. Tu tem que escolher, tem que descobrir, na verdade, o valor de m que faz o lado esquerdo ser igual a zero. Entendeu? Isso é uma coisa que eles não falam pra gente na escola, mas isso ajuda a entender um pouco. Porque se tu bate o olho aí e já sabe de cabeça qual é, já ajuda, né? Quero dizer, se soubesse aqui, olhando para o polinômio, qual é o valor que tu coloca no lugar do m e a conta aqui do lado esquerdo dá zero, pronto, tu resolveu o problema. Só que a gente normalmente não sabe. E diferente do que a gente normalmente faz, não dá para simplesmente isolar o m. Entende, Rômulo? Não dá para isolar o m. Porque a causa do m ao quadrado, tu não vai conseguir. Tu pode tentar o quanto tu quiser isolar o m, não vai. Por isso que os indianos lá inventaram a fórmula de Bhaskara. Ok? Daí tu não sabe fazer a Bhaskara, é isso? Não, sei não. Eu tentei cortar também, mas não, não foi. É, vai sair cortando muito facilmente. Tem um jeito aí, mas acho que não vale a pena falar sobre hoje. O que é importante, tu sair da aula sabendo fazer hoje é Bhaskara, tá? Por isso eu vou resolver esse problema usando Bhaskara e depois eu vou pedir para tu fazer uma, tá bom? Fechado. Quando a gente resolve Bhaskara, a gente tem que identificar algumas coisas aqui. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. São os números na frente do. São os números que compõem aqui o polinômio, né? Você é de onde aí de Minas, cara? Eu sou de Caiapônia, Goiás. Ah, é tudo igual, sotaque de Minas, de Goiás. Todos os caras sertanejos. Lá em casa, quando eu morava lá em São José dos Campos, dava no Ita, né? Eu morava com um mineiro. E ele tinha uma amiga goiana. Caraca, os dois falavam igual, cara. O sotaque era o mesmo, assim, não tinha diferença nenhuma. Bem Muito bom. puxado. Puxar demais. Então o negócio é o seguinte, cara, ó. A gente precisa avaliar, no nosso caso, quem é o A, quem é o B, quem é o C. São sempre os números que estão do lado das letras. Estão multiplicando as letras. Então vai lá. Quem que é o B? Me fala aí. Quem que é o B do nosso polinômio ali?
Vai ser o 14. 14, exatamente. 14, positivo. E quem que é o C? 49. Isso, e finalmente quem que é o A? Hum? O 1, M. exatamente. Um. Um erro aqui que a criançada faz é achar que é zero, né? Porque não aparece nada ali, é zero. Mas se fosse zero, zero vezes m ao quadrado é zero. Essa coisa nem ia É, aparecer, né? Percebe? Então é o número 1 que está escondidinho aqui. Sempre que a gente não coloca, é o número 1. Beleza? beleza. Então, show de bola, show de bola, show de bola. O que vai rolar agora, meu caro? Agora a gente vai para a segunda parte. Identificados os coeficientes, vamos fazer o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a. Então, isso aqui não tem o que fazer, decorar, tá, cara? Não tem o que fazer. Não é que nem na conta que eu estava fazendo ali anterior, que tinha um monte de possibilidades de resolver. Aqui é só desse jeito mesmo. Bhaskara é assim. B ao quadrado, ou seja, 14 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 49. Bem, eu acho que tu reparou que tem muito a ver com 7 essas coisas, né? 14 é 7 vezes 2. 49 é 7 vezes 7. Tem a ver com 7 aqui. É importante tu treinar teu olho pra esse tipo de coisa, tá? Beleza. Então, eu não sei quanto é 14 ao quadrado. Cento e Então, noventa e seis. tu vai Essa eu poder já usar a dei. calculadora na prova? Não, é porque eu já decorei algumas. Até os 50 ao quadrado eu já decorei. Caraca, pô, tá estudando pra valer essa prova então, hein? Eu vou te ensinar uma técnica que eu uso com o pessoal do vestibular aí. 14 vezes 14, certo? Aham. Bem, tem que concordar comigo que 14 é 10 mais 4. E agora você pode fazer o chuveirinho, né? Ou fazer o binômio da soma ali, que tu sabe, o trinômio quadrado perfeito, desculpa, que tu sabe bem, né? Bem, vamos lá. 100 mais 40, mais 40, mais 4, 184, certo? Certo. É isso aí. Então é um jeito que eu bolei aí, fazer o chuveirinho. Porque é muito mais fácil trabalhar com 10 e com 4 do que com 14, né? É. Massa esse jeito, né? Vamos pro próximo aqui. 4 vezes 49, mesma coisa. Eu não sei quanto é, mas eu também posso pensar assim, 4 vezes 50 é 200. Menos 4, 196, né? Concorda comigo? 4 vezes 50 é 200. Menos 4, Concordo. 196. Porque 49 é 50 menos 1, né? Então tem que subtrair 4. Você tá falando da tabuada do 4. Bem, tô fazendo de um... Eita, isso aqui foi inesperado. Não, 14 ao quadrado é 196 também. É? É. 14 Faz de vezes novo. 14. É verdade, comi bola lá em algum momento. 196. Pô, deu zero, mas eu também não gostei muito do zero aqui, mas beleza. Se deu, deu, né? Fazer o quê? Agora vamos para a segunda parte da conta aqui. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 2 vezes a. Então, nosso b é quem? Nosso b era 14. 14. Isso. Então, aqui é menos, por causa que esse menos vem da fórmula, e o b é 14, vai ficar menos 14. Então, mais ou menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes 1. Que vai ficar igual... Melhor, por aqui embaixo. Vai ficar igual a menos 14 sobre 2. Bem, isso aqui tem uma resposta só, né? É aquele tipo de Bhaskara que vai ter uma resposta só, sacou? Que é o 7. Ou seja, o que que isso significa? Isso invalida tudo que eu falei lá em cima? Definitivamente não. Eu vou poder reescrever meu polinômio como a multiplicação de x menos a raiz vezes x menos a raiz. A raiz é 7. Então é 7 duas vezes. Porque como é uma equação de segundo grau,
São duas raízes. Esse 7 vale por 2, sacou? Vale como duas raízes isso aqui. Então eu posso colocar 7 aqui e 7 aqui. Então aquele polinômio que a gente estava trabalhando pode ser reescrito dessa forma. Deixa eu só... Eu chamei de x, mas é porque, né? Costume, né? É m ali, tá bom? Em vez de x. Beleza. Burrice. É que nem quando acaba a luz e a gente continua apertando o interruptor. Sabe? É costume. Trabalho tanto com o x. Então, ó, se tu quiser, faz a prova real aí. Multiplica essas coisas que vai dar. Vai dar isso aí mesmo. Vai dar esse mesmo polinômio que tá aqui. Ok? Com detalhe, né? É menos 7. Então, o que que acontece? Como é menos a raiz, x menos a raiz. Então, é menos menos 7, vai ficar mais 7 aqui, tá bom? Ah, beleza. Que é Combinado. x menos a raiz. Então, a raiz é menos 7. Menos com menos dá mais. Aham. Beleza. Então, agora o que que acontece? Eu posso trocar isso por isso? Agora eu acho que tu já tá sacando o que vai rolar, né? Olha quem tá ali embaixo. Não é a mesma coisa? Isso. É. Então, você pode cortar uma delas, né? Vai sobrar só uma delas. Então, todo esse papo para... Agora pode cortar aí. N mais 7. É. Daí agora surge uma coisa, né? Porra, você não vai ter tanto tempo assim na prova para fazer Bhaskara, né? Então tu tem uma outra opção. Só que essa opção ela só vale para, vamos dizer assim, equações de segundo grau bonitinhas como essa aqui, que é a técnica de soma e produto. Deve ter ouvido falar esse nome aí. O negócio é o seguinte: quais duas raízes que multiplicadas, quais dois números, na verdade, que multiplicados dão C, e esses mesmos dois números somados dão menos B, certo? No Certo. nosso caso, o C é 49 e o menos B é menos 14. Então eu quero dois números que, quando multiplicados, dá 49 e quando somados dá menos 14. E aí, qual é a duplinha de números que causa isso? Bem, qual número vezes qual número dá 49? Menos 7 ao quadrado. É menos Aí, 7 vezes menos 7, né? isso. Aí menos 7, menos 14. Menos 7 mais menos 7 menos 14. Então, esse é o jeito mais rápido, né? Mas ele só funciona quando os números são bonitinhos também. Sacou? Certo. Então é isso. Show de bola, velho. X' vezes X duas linhas. Os dois são menos 7, são as duas raízes. Então, dessa forma, tu já faturaria muito mais rápido do que fazendo Bhaskara, entendeu? Aham. Só que tem um problema também, além. Pode ser que os números sejam bonitos, mas não exista dois números que cumprem as regras. O que que é essa situação? É a situação onde não tem delta, que o delta é negativo, na verdade, e tu não vai ter a Bhaskara. Tu não Lembra lá na escola que a gente às vezes parava a Bhaskara no meio da conta, porque o delta era negativo? Tinha isso lá na escola, lembra? Pode acontecer, tá bom? Então, Certo. a minha recomendação é perca, sei lá, 30 segundos no máximo buscando esses números, essa lógica aqui. Passou de 30 segundos, muito provavelmente é porque não existe combinação, tá bom? Ah, certo. Combinado. Então tá bom. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora, meu caro. Eu vou colocar um polinômiozinho aqui para tu resolver por Bhaskara e por soma e produto, tá bom? Eu vou te mandar tudo que a gente fez para tu poder olhar no WhatsApp. Então tu pode usar como referência, tá bom? Para que tu tente fazer sozinho e saia da aula conseguindo fazer uma Bhaskara sozinho, beleza? Beleza. Show de bola. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Beleza. Na volta você me diz Fazendo como é que aqui. tá a Bhaskara aí. Beleza. Lembra? Combinado. Faz os mesmos passos. Começa identificando quem é A, B e C, depois faz o delta e assim vai. Certinho.
Voltei aí, conseguiu resolver a máscara? Vai, não sei se deu certo, não. Mas Deu quanto? é, no final aí ficou 25 menos 24. Não sei se eu acertei, deu 1, aí no final 5 sobre 2 menos 5 sobre 2. O delta? O delta dá um mesmo. Mas a parte final tu não acertou, cara. É menos B, né? Ou seja, menos 5, até aí eu acho que foi, Ah, né? tá. Então delta é o 1. Pô, eu pus 0 também, é 1. Mais menos Então, raiz de 1. tu copiou errado, né? Isso. Aqui o A é 1 também. É porque eu tinha colocado 0 lá na minha conta, né? Mas aqui é 1 delta. Aqui é 1, é. Isso. Daí tu vai ter a situação com mais e com menos, né? Aí menos 5 mais menos raiz de 1. Isso. Menos não, né? Menos com menos dá mais, certo? Então vai ficar mais 5. Isso. Ah, Menos dá mais. Daí fica mais 5 mais ou menos um dividido por 2. Então tu tem duas possibilidades. Tu tem a possibilidade negativa e a positiva, né? certo. Então 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então essas são as duas Vezes. aí, 2 e 3. Aham. Agora, será que é de fato? Se for, a gente vai conseguir verificar lá pelo teste de soma e produto. Que as duas raízes, quando multiplicadas, tem que ser igual a C. E quando somadas, tem que ser igual a menos B. 2 vezes 3 é 6. 2 mais 3 é 5, que é menos B. Certo? Que Certo. o B é menos 5. Então, menos B é 5. Então, de fato, tá certo. Show? Entendeu a ideia? Então, ó, muito Entendi. poderoso esse negócio aí, né? Máscara ajuda muito a fatorar, simplificar as coisas. Só o finalzinho aqui, x' vezes x', C tem que dar, vai dar 6 e menos B vai dar 5. 2 mais 3 menos 5. Beleza. Entendi aqui. Pode crer, manda mais uma aí pra nós. Manda agora. Aqui tá repetida. Ué. Que Essa passou, mesmo. que passou. Ah, tá, beleza. Aí foi, achei que tava copiando errado, mas é essa mesmo. Vamos ver. Cheio das coisas aqui, hein? Cheio dos statements. Vamos ver. Blá blá blá, e A e B são positivos inteiros e tem aquela parada lá, tá bom. O que tá acontecendo lá? Eu acredito que a melhor coisa que a gente possa fazer é abrir aqueles termos primeiro, né? Então, tem que decorar produto notável, cara. Eu comecei é, realmente no ao quadrado, mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Perfeito. Aí sim. Trinômio quadrado perfeito. Esse é o cara da esquerda, né? Isto, E o cara da direita vai ter a mesma lógica. isto. É B quadrado, X quadrado. Ô, caramba. Opa, copiei o cara errado. É A quadrado, Y ao quadrado, né?
Isso, tá ao quadrado, y quadrado. Então, olha só, já para ajudar nós, carinhas iguais cortam. E vai dar para colocar algumas coisas em evidência aí, né? Note que o nosso trabalho tem a ver com, vamos dizer assim, aparecer a quadrado menos b ao quadrado, né? Porque olha só essa opção aqui. Opa, desculpa, x quadrado vezes y ao quadrado e a menos b. De alguma forma a gente tem que fazer esses caras aparecerem para a gente ter alguma noção da resposta, entende? Porque ele quer saber isso, né? Isso. Tá um tanto estranho aqui, mas é que ele pediu isso, deu isso. Eita, cara. Não, é Eu vou porque te... assim, ah, Diga. é, a pergunta é, esses statements aí, ele tá colocando como verdadeira do meio, né? Aham. X ao quadrado é maior que y ao quadrado. Aí para falar se sim ou não. E o de baixo fala A e B são positivos inteiros, aí sim ou não. Se não conseguir chegar numa resposta, aí você junta os dois para saber se dá a resposta. O problema é que, tipo, a pergunta tá aqui, mas as respostas não tem nada a ver com a pergunta. Isso que eu tô achando estranho, entendeu? Tu entende o que eu quero dizer? Ele tá perguntando, Não qual é o entendo. valor de A menos B? Daí as perguntas aqui, as respostas, desculpa, não tem nada a ver. Esquisito, né? É, Bem estranho. meio- eu demorei a entender o estilo de pergunta aí Eu desse entendo o que tipo. ele quer dizer. Tipo, ontem mesmo eu tava fazendo um GMAT e tinha uma coisa do gênero. Só que lá a pergunta fazia sentido. Daí tinha também, os dois, é necessário os dois juntos para chegar na resposta? Não é necessário? A coisa é que ele não tem nada a ver com o que ele está realmente pedindo. Tipo, essa é a pergunta e as respostas não tem nada a ver com a pergunta. Agora, se ele está te perguntando isso e está te dando isso aqui, muito provavelmente, né, se não está mal escrito, se não foi algum erro, é a gente verificar que se para responder isso aqui é necessário saber essas duas coisas, né? Aham, Isso. Bem, para isso de alguma forma tinha que aparecer o a quadrado menos b ao quadrado, né? A gente pode, por exemplo, né, isolar o a quadrado, vai ficar x quadrado menos b ao quadrado. E isolar o x quadrado menos y ao quadrado. Eita. Pode isolar também o menos b ao quadrado, que eu passei também para a esquerda. Vai ficar igual a y ao quadrado que está ali, menos x ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Eu deixei em evidência as coisas passando tudo para o lado esquerdo, beleza? certo. Olha só o que dá para fazer agora. Não, não concorda comigo que dentro dos dois caras tem x quadrado menos y ao quadrado? Tá, aqui tá com o sinal invertido. Mas dane-se, né? A gente pode trocar o sinal aqui. E daí a gente consegue isolar o x ao quadrado menos y ao quadrado. Porque tem x ao quadrado menos y ao quadrado multiplicando o a ao quadrado e multiplicando o b ao quadrado. Pegou a ideia? Peguei. E o resto é contigo, meu velho. Não vai dar porque já deu nosso tempo aqui, mas poxa, show de bola essas questãozinhas, cara. Cheio dos detalhezinhos, né? Se Certo. deixar. Ah, se bem que o cara não chamou aqui, vamos esperar ele chamar, né? A hora que ele chamar, a gente vai para a próxima aula. Ah, vamos ver, né? Por enquanto eu não usei nada ali dos statements, né? Ser Isso. positivos inteiros, nada. Vamos procurar esse A menos B aqui. O problema é que, a menos que eu tenha cometido algum erro. Não, eu não cometi erro nenhum. Eu não consigo, tipo, deixar A quadrado menos B ao quadrado. Eu consigo deixar X menos Y. Isso é possível. X ao quadrado menos y ao quadrado. X menos Y vezes X mais Y. Isso dá para fazer. Uhum. Só que ele tá falando disso, né? Aí ele quer saber quanto é A menos B. Pô, apareceu A mais B ao quadrado, né? O que não nos ajuda em muita coisa aqui.
Mas não era isso que estava inicialmente lá? Não, não, era outra coisa. Ah, pois é, velho. É que essa pergunta tá estranha, né? Se a gente tivesse um norte aqui, eu tô fazendo contas aleatoriamente, mas a gente não tem um norte aqui especificamente, né? Uma coisa a seguir, assim. Entende o que eu quero dizer, cara? Se eu soubesse a Não pergunta. entendo. É, Por exemplo, aqui daria pra deixar x mais b vezes x menos b. Meu, não sei porque eu tô confundindo y com b, tô maluco. X menos y, por causa daquela propriedade que a gente conversou agora há pouco, mas isso aqui não dá pra reescrever, a menos que a gente pegue uma propriedade bem aleatória. Uma daquelas que eu lhe enviei agora há pouco, que tenha os caras ao quadrado. Ó, dá pra escrever dessa forma aqui, se liga. Deixa eu mostrar pra você. Esses dois jeitos. Não, tem um jeito só. Não, tem dois jeitos. Dá pra escrever desses dois jeitos. Agora eu não sei qual é melhor, né? Não sei se algum vai ajudar também. Não sei. Talvez nenhum ajude. Isso aqui igual a zero. Ah, não sei, talvez aqui já seja o suficiente. Porque a gente quer A menos B, né? Supondo que esse cara não é zero, a gente pode dividir os dois lados por ele. Então vai ficar só com isso aqui. Olha só. Supondo que x menos y ao quadrado não é zero. Por que que eu posso supor isso? Por causa desse negócio aqui, ó. Então foi necessário ele. Se um for maior que o outro, então a subtração deles não vai ser zero, concorda comigo? Se o x for maior que o y, ou se o y for menor que o x, essa conta aqui nunca vai dar zero, certo? certo. Certo. Então, por isso que eu posso dividir todo mundo por ele, ele desaparece, fica só isso aqui. Daí eu posso. Caraca, eu tô com dislexia hoje. Posso passar esse cara pro outro lado. Cara, eu assisti a resolução, é mais ou menos isso aí que você tá chegando, é isso aí mesmo. É o que eu não lembro mesmo. Uhum. Mas ele passava para um lado e um ficava positivo, outro negativo. Aí tinha duas hipóteses do x quadrado e y quadrado, né? Mas eu vou ter que assistir de novo e te passo na próxima aula também para ver se eu consigo entender, que eu realmente não entendi. O que tá rolando aqui é um negócio muito esquisito, tá? Porque como é que uma coisa ao quadrado vai dar uma coisa negativa? Não Aham. tem como. Então isso aqui é impossível. A gente tem que escrever que isso aqui é impossível. A menos que o B fosse complexo, né? Mas a gente não trabalha em número complexo no GMAT. Não, trabalho não. Então, ah, A e B são possíveis, são inteiros positivos. Ou isso é verdade, ou isso é verdade. Entendeu? Não tem como os dois serem verdade, eu acho. Não, mas juntando os dois, a resposta é C, que junta os dois aí vira verdade. Os dois juntos vai Os dar dois certo. juntos. O primeiro é insuficiente, o dois é insuficiente também. Aí quando junta os dois, consegue achar a resposta. Tá, mas não tem como. Só se eu errei algum sinal em alguma coisa aqui, porque não tem como A quadrado ser igual a menos B ao quadrado. Não tem como. Qual número ao quadrado dá negativo? Não existe. Não tem. Bem, show de bola essas contas, velho. Gostei mesmo aí. GMAT eu acho massa demais estudar. Ah, bem, espero ter ajudado, tá, cara? Não, beleza, Daí, valeu demais. na próxima, se rolar uma próxima, tomara que role, tu traz já questões assim, desse estilo mesmo. Poxa, que tu bateu cabeça e não deu. Me manda com Não, antecedência para eu poder dar uma avaliada também, acho que fica mais não, legal. beleza. Eu vou estudar bem esse carnaval agora, pegar muita coisa e marcar a próxima aula, então. Poxa, show de bola, show de bola. Então tá bom, cara. Vou enviar aqui o que faltou enviar. E é isso, precisando é só chamar, meu cara. Daí depois que o vídeo estiver pronto, eu já te mando lá o link do vídeo. Depois, se tu puder me avaliar lá no SuperProf, eu agradeço. Fechado, combinado. Valeu Show de demais, viu? bola. Eu que agradeço. Valeu, abraço. Abraço, até mais.